Fala pessoal, meu nome é Daniel, esse aqui é o Python 42 e nesse vídeo eu pretendo te explicar um pouco por que esse canal existe e o que você pode esperar dele nas próximas semanas. Eu venho atuando com desenvolvimento de software pelos últimos 15 anos e como eu comecei a programar muito cedo, eu meio que não entendia qual era a real necessidade das pessoas que queriam programar, mas não programavam. Qual era a dificuldade delas de aprenderem e de ingressarem nessa área. E de um tempo para cá eu venho conversando com alguns amigos que estão nesse exato momento de estar aprendendo, de querer virar desenvolvedores. Tenho ajudado alguns deles, tirado umas dúvidas aqui, feito uma videochamada ali, ensinado algum framework novo para eles. E isso me ajudou a perceber um pouco quais eram os travamentos, o que eles precisavam entender. E de um tempo para cá eu pensei, por que não deixar de fazer isso só no 1 a 1 e começar a fazer isso via YouTube também. Talvez essa informação possa ser mais difundida. Eu sei que já existe muito conteúdo na internet sobre programação, muito mesmo. Mas numa dessas conversas com uma dessas amigas, eu perguntei para ela qual era a maior dificuldade dela para dar um próximo passo na carreira dela. E ela me respondeu que estava perdida. É muita informação diferente, é muito framework diferente, é muita tecnologia diferente, é muita coisa, e ela não sabia como continuar, por onde ir, o que fazer depois. Ok, agora que eu já sei os laços, já sei as condições, já sei as variáveis, o que eu faço agora, ela não sabia o que fazer. E essa é a intenção desse canal. Tanto para você que nunca programou, nunca viu uma linha de código, não sabe o que é uma variável, não sabe o que é um if, quanto para você que é um programador iniciante, que talvez já tenha passado por essas etapas que essa minha amiga passou, mas não sabe o que fazer agora, esse canal é para você. Eu pretendo tentar te dar um caminho, uma rota para que você possa virar um desenvolvedor. Não o caminho certo ou o caminho perfeito, mas eu quero poder te dar um caminho que eu sei que funciona e que vai te ajudar a atender as demandas do seu dia a dia. Isso não é só para você que quer virar um programador, mas isso também é para qualquer um que queira aprender programação, seja para virar um programador, trabalhar como um desenvolvedor web, ou seja para simplesmente adicionar essa nova habilidade no seu, digamos, cinto de habilidades para usar na sua profissão atual, seja você um advogado, um médico, um engenheiro, um químico, um jornalista, pesquisador ou o que quer que você seja. Muitos desses profissionais têm usado da programação no seu dia a dia para agregar nas suas atuais áreas, sem precisar virarem programadores. Antes de qualquer coisa, por que eu acho que você deveria aprender a programar e por que eu acho que isso seria legal se fosse feito com Python? Como eu falei, eu comecei a programar bem cedo, aos 10 anos de idade. E pensa na alegria de um guri de 10 anos escrevendo umas linhas de código e vendo aquilo se concretizando na frente dele na forma de software. Eu podia ter uma ideia, escrever aquela ideia e ver aquilo acontecendo na minha frente. Isso era muito bom, isso era transformador. Mas eu não acho que isso seja só transformador para uma criança de 10 anos. Isso é transformador para qualquer um. A programação não é algo que simplesmente mexeu na minha vida profissional inteira. A programação é algo que mexeu na minha forma de ver as coisas, de poder concretizar as coisas. Quem nunca se imaginou, teve uma ideia de um produto, de um serviço digital e pensou, poxa, eu poderia criar isso e colocar isso na mão de milhões de pessoas e o mundo inteiro utilizar isso? É exatamente isso que a programação te proporciona. Ela não é uma varinha mágica que da noite para o dia vai te fazer milionário com uma startup nova. Não é isso. Com algumas pessoas isso acontece, mas eles são literalmente a exceção. Eu não quero te dar esse tipo de esperança, mas eu quero te dar essa possibilidade de usar essa ferramenta de transformação para concretizar suas ideias e os seus projetos. Eles não precisam ser um projeto de $1 bilhão, mas eles podem ser um projeto que coloque em prática aquilo que você quer. Talvez seja algo que ajude a comunidade em que você vive, o bairro em que você vive, a cidade que você vive. Talvez seja algo que transforme o seu país, que transforme a forma de lidar com as coisas nesse século. Talvez. Provavelmente não sei. É minoria. A minoria isso acontece, mas você com certeza vai poder ter a possibilidade de gerar impacto na vida de muita gente através da programação. E não só o impacto que você pode gerar, que é algo que a transformação gera, não só esse empoderamento de poder criar coisas e sentir essa transformação, mas ela também mexe muito com a sua forma de pensar, de ver as coisas. A programação, como disse Steve Jobs, te ensina a pensar, te ensina a lógica, te ensina como pensar. E dá uma olhada nesse trecho do Steve Jobs, ele vai te explicar um pouquinho melhor do que eu. I think everybody in this country should learn how to program a computer. Should learn a computer language because it teaches you how to think.
Você pode estar se perguntando se programação é para você mesmo. Talvez você já tenha se perguntado isso muitas vezes. Talvez você tenha algumas dúvidas, algumas barreiras que te impedem de continuar ou de iniciar nessa área. E uma dessas barreiras, muitas das vezes, é a questão da faculdade. Algumas semanas atrás, um ex-aluno me mandou uma mensagem no WhatsApp me perguntando se ele deveria fazer e concluir uma faculdade de engenharia de computação antes de virar um programador. O que eu respondi para ele é o que eu respondo para você. Não, você não precisa disso. Não é um caminho de que você só pode trilhar depois de iniciar ou depois de concluir uma faculdade. Eu tenho muitos amigos mesmo, e, aliás, a maioria deles que programam, que são excelentes desenvolvedores, que são ótimos engenheiros de software, que nunca pisaram numa faculdade, ou que abandonaram a faculdade, ou que cursaram coisas como química, como ciências sociais, coisas completamente não relacionadas, teologia, sei lá, e hoje trabalham com programação. A programação, ela não exige de você uma faculdade antes de qualquer coisa. Eu não estou te dizendo não faça faculdade, ou abandone a sua faculdade, ou qualquer coisa do tipo. Mas o que eu estou te dizendo é que não é esse caminho de primeiro faculdade, depois código e depois programação. Se você quer fazer uma faculdade, faça. Isso vai te fazer bem, isso vai agregar na sua vida, isso vai te ensinar coisas, isso vai te dar boas experiências. Mas a programação definitivamente não é algo que requer a faculdade de você. Repito, não estou indo contra a faculdade, só estou dizendo, não use isso como um obstáculo e nem use qualquer outra coisa. Por exemplo, você pode pensar, eu preciso ser um gênio, eu preciso ser um mega nerd para poder programar, eu tenho que ser um homem branco de óculos sentado no meu quarto trancado numa tela preta. Não, a programação não é para esse estereotipo que por muito tempo a gente vê nos filmes, a gente vê nas séries. A programação é para qualquer um que queira, que se engaje, que comece a fazer aquilo, que se dedique àquilo. Ela não é parte de um grupo seleto da sociedade, de homens, de nerds e etc. A programação é para qualquer um que desejar fazer isso e que se engajar nisso. Tá, não adianta nada você começar a fazer isso e você odiar isso, então, ok, se você odeia programação, não insiste nisso, sabe? Não tô querendo ir contra a sua vontade, mas se você criar gosto por aquilo, você vai dar certo nisso. Resumidamente, não crie nenhuma barreira para se sabotar. Faça, aprenda, estude, se dedique, continue nesse caminho. Certo, mas por que Python? Python é uma linguagem amplamente usada. O Instagram foi escrito em Python e Django. Django é um framework web que eu pretendo falar sobre ele aqui no canal, e inclusive sobre alguns outros frameworks web. Basicamente, resumidamente, é uma ferramenta que te faz desenvolver para a web com Python. A Google, ela tinha como lema Python sempre que pudermos, C++ quando precisarmos. O Spotify, ele teve 80% do seu back-end escrito em Python. A Netflix, ela falou o seguinte, eu vou ler aqui. Os desenvolvedores da Netflix têm a liberdade de escolher as tecnologias mais adequadas para o trabalho, e cada vez mais eles recorrem ao Python devido à sua rica biblioteca padrão, nas baterias inclusas, sintaxe sucinta e limpa, porém expressiva, grande comunidade de desenvolvedores e a riqueza de bibliotecas de terceiros nas quais se pode usar para resolver um determinado problema. A Uber, ela falou o seguinte, nós começamos com duas linguagens, Node.js para o time do Marketplace e Python para todo o restante. E é nessas linguagens que até hoje a maior parte dos serviços na Uber rodam. Python tem esse potencial de fazer coisas como a Uber rodarem e funcionarem. Eu poderia falar do Reddit, eu poderia falar do Dropbox, eu poderia falar de várias outras companhias que usam Python, que usaram e que usam até hoje Python para boa parte do seu back-end, mas já deu para entender que ele é muito usado. Tem uma pesquisa, tem um índice chamado TIOBE Index, que é um índice que é sempre atualizado com as linguagens de programação mais utilizadas. E Python é a terceira linguagem nesse ranking e ele vem crescendo ano após ano de forma muito acelerada. Dá uma olhada nesse gráfico aqui na tela. Extraindo alguns dados da pesquisa de 2019 do Stack Overflow, eles afirmaram o seguinte, que Python é a principal linguagem de programação com crescimento mais rápido. Eles fizeram algumas pesquisas e uma delas perguntava qual era a linguagem mais amada pelas pessoas.
Para ser linguagem amada, tinha que ser a linguagem que a pessoa usava no seu dia a dia e amava trabalhar. E Python foi a segunda colocada nessa lista, com 73% dos usuários. Lembrando, eles poderiam programar com mais de uma, por isso que o índice é maior do que 50% e ainda assim é a segunda colocada. Eles fizeram uma outra que era relacionada a qual era a linguagem mais desejada. Para ser a linguagem mais desejada, tinha que ser uma linguagem que ele não usasse, mas é a principal que ele gostaria de trabalhar com ela. E Python foi a primeira colocada. Isso mostra que quem trabalha com Python ama trabalhar com Python e que quem não trabalha com Python gostaria de estar trabalhando com Python, segundo essa pesquisa, claro. Mas não foi isso que me fez migrar de linguagem, parar de trabalhar com o que eu trabalhava antes e começar a trabalhar com Python. Um dos principais motivos é que o Python é simples, e simples de verdade. Eu vou dar um exemplo aqui de um Hello World. O que é um Hello World? Um Hello World é um Olá Mundo. É basicamente um códigozinho que você escreve e aparece escrito na tela Olá Mundo. Isso é usado por iniciantes de programação em algumas linguagens para terem seu primeiro contato e simplesmente exibirem na tela aquilo através da programação. Eu extraí esses trechos de código do helloworldcollection.de. Eu não sou um programador que usa essas 5, 6, 7 linguagens, então se tiver algum problema no trecho, culpem helloworldcollection.de e me avisem aqui nos comentários. Vamos lá. Aqui você pode ver o exemplo de um Hello World em C, são necessárias 5 linhas para poder executar ele. Aqui em C Sharp, 7 linhas, C++, 6 linhas ou C++, Java, 5 linhas, em PHP são 3 linhas, em Python, print, Hello World, uma única linha, e em JavaScript uma linha também, console.log, Hello World. JavaScript nem sempre essa uma linha vai ser só uma linha, porque em alguns casos você vai ter que incorporar esse código dentro de um HTML, mas como você pode rodar isso aqui direto no console, realmente é uma única linha. A propósito, eu sei, Hello World não é a melhor forma de comparar as linguagens, não, definitivamente não. Mas quando eu estou falando de simplicidade e de que eu estou falando de um caminho que você segue para começar a programar, para dar os primeiros passos, eu acho que isso diz muito. Quando uma linguagem já tem uma complexidade inicial, só para você escrever uma linha de código, uma linha de texto na tela, isso já fala alguma coisa sobre a linguagem. E o Python ele se mostra simples desde o início. Então, para você imprimir na tela o Olá Mundo, você só escreve print Hello World. Outro motivo que me fez escolher o Python é que o Python é explícito. O Zen do Python, e a gente vai falar do Zen do Python futuramente aqui no canal, ele diz o seguinte, que explícito é melhor do que implícito. A primeira vez que eu ouvi isso não mexeu só com a minha forma de programar, mas isso mexeu também com a minha forma de ver muitas coisas na vida, de entender que as coisas precisavam ser mais claras, mais explícitas. E o Python em si, a linguagem, ela já é explícita, ela já segue esse padrão e ela tenta ao máximo ser explícita em quem ela é, na linguagem em si, né? Mas não só a linguagem, mas também todo o código escrito em Python, ele tende a ser explícito também, pelo menos ele deveria ser explícito seguindo isso. Então, quando eu pego um trecho de código Python, um bom trecho de código Python, de uma complexidade não alta, e mostro para uma pessoa da empresa que decide alguma coisa, que decide sobre produto, sobre negócio, que precisa entender como algum cálculo está sendo feito no código ou algo assim, eu consigo pegar esse trecho e mostrar para essa pessoa e ela vai entender o que está acontecendo ali. É lógico, ela não vai virar programadora da noite para o dia só porque leu um trecho de código. Não é esse tipo de ser explícito que eu estou falando, mas ele é explícito de dizer o que ele realmente é. Então você olha para o código e entende, esse código aqui faz isso. Eu sei que em toda linguagem você pode fazer bons códigos de forma explícita e isso não isenta outras linguagens, mas no Python isso já está ali no DNA dele, sabe? Isso faz parte de quem ele é. O Python ele vai direto ao ponto. E eu vim do Java, eu era um programador Java. E no Java, como você pode ver, foram necessárias 5 linhas de código para fazer algo tão simples, imprimir na tela, Olá Mundo. Aproveitando aqui, Java e JavaScript, a única semelhança entre eles é o nome, não são a mesma coisa. Mas voltando ao assunto, então eu precisava de uma certa dificuldade para fazer algo. E no Python eu tenho a possibilidade eu posso simplesmente me preocupar mais em fazer do que em ter que gerar toda uma estrutura por trás para fazer coisas que devem ser muito simples. Aqui eu não digo que você não deva se preocupar com um código limpo, com uma boa arquitetura de software, com padrões de projeto ou qualquer coisa do tipo. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que
você não precisa de uma complexidade adicional que não seja necessária. E no Python você consegue ir lá e ir direto ao ponto. Quando eu conheci o Python, isso tudo para mim parecia, de início, eu confesso, ruim. Eu não gostava desses fatores neles. E eu sou ex-servidor público. Então eu vivia num ambiente onde as coisas complexas, as coisas mais burocráticas eram melhores. Onde as pessoas perfumavam as coisas. Isso é mentira, isso não é verdade. As coisas boas têm que ser simples, têm que ser explícitas, têm que ser direto ao ponto. E olhar para o Python, para mim, ele era simples demais. Mas com o tempo, com insistência de alguns amigos que me fizeram insistir nessa linguagem, eu pude perceber que isso era belo, sabe? Isso não era algo ruim, isso não era para ser algo difícil, isso tem que ser simples. E tem que ser acessível, e tem que ser explícito. Enfim, e aí eu pude começar a me encantar pelo Python dia após dia, até que então eu decidi, vou trabalhar só com Python agora. Python é uma linguagem de código aberto feita por programadores. Ela é feita por programadores para programadores, já na expectativa do que eles precisam utilizar no dia a dia. Pensa na tristeza de uma criança que, depois de ter a alegria de ganhar um carrinho de controle remoto no Natal, eu nem sei se as pessoas ainda usam carrinho de controle remoto, mas enfim, de ganhar um carrinho de controle remoto no Natal, abrir aquela caixa, pegar o carrinho, tentar começar a usar e tá sem pilha, e tá sem bateria. É isso. O Python ele já vem com as baterias inclusas. Você pega ele e já começa a usar ele como você quiser. E ele é de código-fonte aberto. O fato dele ser de código-fonte aberto tem algumas vantagens. Uma delas é, se você discorda do rumo que a linguagem está tomando, vai lá, discute, opine, argumente, dê sugestões, e a discussão é aberta para isso. E um outro ponto é que, se você tem dúvida sobre como alguma coisa funciona ali dentro, você pode sim ir na documentação, que é muito boa, a documentação do Python é muito boa. Você pode ir lá, observar como as coisas funcionam, entender como cada coisa funciona, mas, se você quiser ir além, você vai lá, abre o código-fonte e vê como aquilo funciona por dentro. Aprende com aquele trecho de código, não só a como usar aquele componente, usar aquele método, usar aquela classe, mas também aprende coisas para você usar nas suas próprias classes, nos seus próprios métodos, no seu próprio código. Isso é bem interessante. E um lema da comunidade Python é o seguinte: pessoas é maior do que tecnologia. Isso quer dizer o seguinte, que a gente entende que tudo isso é feito por pessoas para pessoas. As pessoas estão no centro disso. Toda a comunidade gira em torno disso. A galera realmente se ajuda, a galera realmente se apoia, a galera procura emprego para o outro, indica o outro e ajuda com a dúvida e, enfim, isso ocorre de forma muito ativa na comunidade Python. Eu já ouvi muita gente dizer que veio para o Python por causa da linguagem, mas quando conheceu a comunidade, continuou por causa da comunidade, se encantou com a comunidade. O oposto também é verdade. Muitos não programadores vão no evento Python, ou programadores de outras linguagens, vão no evento Python, se encantam com a comunidade e começam a programar em Python por causa daquele primeiro passo que foi a própria comunidade. Então, se engaje na comunidade, se envolva. Hoje isso é ainda mais fácil porque os eventos estão acontecendo de forma online, então você não tem desculpa para não participar dos eventos de Python na sua cidade, no seu estado, ou até mesmo eventos nacionais. Enfim, se envolva com a comunidade, vale muito a pena. Bem, o vídeo já deve estar ficando um pouquinho longo, mas eu achei bem importante dar essa primeira explicação no início. E na semana que vem eu pretendo falar um pouco sobre a rota, um caminho para se tornar um desenvolvedor. Não o caminho certo, não o melhor caminho, mas um caminho possível, um caminho que funcione para você e que te mostre. A intenção é te mostrar ali quais são as habilidades necessárias, quais são as tecnologias, o que você precisa estudar. Eu acho que vai ser bem interessante. E a partir da outra semana a gente vai começar a parte mais legal, a parte mais massa, que é o hands-on, que é meter a mão na massa, que é realmente começar a criar junto. E a gente vai começar a desenvolver projetos juntos aqui no canal. Então, se você tem interesse, já se inscreve, acompanha o que está acontecendo por aqui. E eu queria muito que vocês entendessem que programação é um caminho que ele é sim para todo mundo que quer começar. Se você quer começar a programar, comece. Não existe nada que possa te impedir de começar a programar. Vai lá, comece. Eu não estou dizendo que, eu repito, não é uma varinha mágica, não é um caminho de mil maravilhas, não é um caminho reto, plano, liso, totalmente definido, não. As coisas estão em constante construção, como tudo na nossa sociedade hoje em dia. O caminho vai ser difícil, durante o caminho você vai ter várias dificuldades, mas você tem o apoio de uma excelente comunidade por perto, você tem gente que quer te ajudar. E, não custa nada começar, não custa nada iniciar os seus estudos. Hoje tem
muito material por aí de excelente qualidade e a intenção desse canal é tentar também fazer material de excelente qualidade para que você possa caminhar, para que você possa continuar junto. Vamos tentar trilhar isso junto. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.